E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo voando pelos States. Faz 1 ano e meio essa semana que eu recebi esse avião novo. Então o avião tem 1 ano e meio de idade. Eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2024. O avião foi entregue, foi recebido, né, por mim e pelo meu parceiro a março de 2023, 1 ano e meio atrás. E olha, gente, foi 1 ano e meio, tem sido 1 ano e meio de dor de cabeça. É uma mistura, eu diria, né? Uma mistura de dor de cabeça e uma mistura de alegria, assim. Como eu falei em vários vídeos, eu gosto muito do avião quando ele está funcionando, mas infelizmente o histórico de estar funcionando não é muito boa coisa. Então, enfim, eu estou taxiando aqui, a gente vai decolar visual para Paso Robles. Estou indo lá. Faz tempo que eu não vou, desde que eu voltei de Oshkosh eu não vou, faz 1 mês, que é um absurdo, ter que voar mais. Então vou ir até Paso Robles, lá tomar um café da manhã, almoçar, enfim, e voltar. Então nesse vídeo vamos falar sobre a dor de cabeça que tem sido esse avião desde que a gente pegou ele, né, 1 ano e meio atrás. Felizmente eu conheço vários outros donos. A gente tem uma comunidade aqui do Fórum da Diamond, tem uma associação de donos, né, a Diamond Owners Association, e a gente conversa bastante, e vários outros proprietários também com os mesmos problemas. Então, enfim, vamos conversar um pouco sobre isso depois que a gente decolar, para vocês terem uma ideia aí, ser bem transparente de como é que tem sido a experiência de ter, né, um DA62 novo. Good morning, Tower Twin Diamond 272 Delta Delta. We're pulling up to Alpha 1, ready for departure left, downwind. Twin Diamond 272 Delta Delta Hayward Tower for traffic. Make a left cross on departure. I'll call you downwind turn. Runway 28 left for takeoff. Okay, we'll do a left crosswind, 28 left, clear for takeoff to Delta Delta. Okay, power set, have 2 good engines, airspeed's alive above, let's go. 60, 70, 78, rotate. Got the brakes, get up. Então, gente, vamos falar sobre o que tem sido esse avião aqui. Então, 1 ano e meio, né, a gente teve delivery no início de março de 2023, e o meu parceiro e eu tenho a sociedade desse avião, né, então a metade dele é meu. E a gente foi buscar esse avião no Michigan. O avião ele é fabricado na província de Ontário, no Canadá, que é bem pertinho de Detroit. Então, uma das opções era a gente buscar o avião na fábrica, né, em London, Ontário, mas a gente acabou não conseguindo marcar um horário para visitar a fábrica. E a outra opção era a gente buscar o avião na fronteira, bem na fronteira, nessa cidadezinha aí chamada Port Huron, que é em Michigan, mas é na fronteira do outro lado do rio, né, do Canadá. E aí o piloto, né, o instrutor, que fez a viagem até a Califórnia com a gente, ele nos encontrou lá. Um voo de 20 minutos, da fábrica até aí. E aí a gente, enfim, recebeu o avião, né, oficialmente e tal. A parte do recebimento legal ela acontece alguns dias antes, né, onde o pagamento é feito, né, se o avião for financiado, banco, enfim, toda a parte legal, né, é feita uns dias antes, e aí a parte da entrega, se chama possession, né, quando você pega a possessão do avião, acontece uns dias depois, e a gente foi lá buscar o avião. E a gente ficou 2 dias trazendo o avião de volta para Califórnia, que foi super educacional, assim, muito interessante, um instrutor muito bom. E aí na viagem de vinda já começaram os problemas. Tipo, o avião já foi entregue com alguns defeitos, assim. Nada demais, né? Nada que prevenisse o voo,
mas já foi o início do ordeal todo, né, da confusão toda. Então, a primeira coisa que a gente notou, em alguns outros vídeos, né, se vocês olharem para trás, onde eu descrevo o avião, eu falei do sistema de combustível do avião. Ele tem 4 tanques de combustível, né, são 2 nas asas, esses são os tanques principais, os motores se alimentam deles, cada motor se alimenta da sua própria asa, e tem um sistema de alimentação cruzada, né, se eu precisar fazer o motor alimentar da asa oposta. Isso é possível, mas normalmente, se não for uma emergência, cada motor puxa da sua asa. E isso aí atrás do motor, né, essa extensão, é um tanque. Né, então o motor parece bem maior do que é, mas na verdade não. Né. Na parte da esquerda, aí, né, perto da hélice, é o motor, né, e essa parte aí para trás é um tanque auxiliar. E esse tanque vai 18 galões e meio de combustível. E nos principais vão 25 galões em cada um. Então o avião ele leva total 86 galões de combustível. E, enfim, e aí durante o voo a gente tem que transferir combustível dos tanques auxiliares para os principais. Então a gente consome o principal em torno de 1 hora, mais ou menos. E aí a cada hora eu transfiro, tem uma bomba elétrica que transfere tanque dos auxiliares, combustível dos auxiliares para os principais. E aí os motores continuam puxando dos principais. Nada demais, funciona super bem. Quando funciona? Num dos voos de vinda, o tanque da direita, o tanque auxiliar da direita parou de transferir para o tanque principal. E aí o problema quando isso acontece, gente, é que a gente não pode transferir o outro lado também, porque senão o avião fica desbalanceado. Ou seja, quando a gente perde um tanque auxiliar, a gente acaba perdendo os dois. E o que não seria uma emergência se a gente não tivesse aeroporto para pousar, né? Mas como a gente não estava sobrevoando água, oceano, nada disso, tinha bastante alternado. Então o que acontece nesse caso é que a autonomia do avião ela diminui quase pela metade, né? Porque eu perco, mesmo eu tendo combustível, eu não consigo usar o combustível. Então esse já foi o primeiro problema. A gente não tinha como resolver o problema na viagem, então a gente terminou o voo até a Califórnia, voando pernas menores, porque a gente tinha menos combustível utilizável e a gente estava carregando peso morto. Né? E aí quando chegou na Califórnia, né, tem um centro de serviço da Diamond no meu próprio aeroporto em Hayward, aí um dia ou 2 dias depois eles acharam o problema. Tem um switch, esse switchzinho aí é um switchzinho mecânico, que quando o tanque auxiliar esvazia, ele desliga a bomba, para a bomba não ficar rodando seca, o que é legal, até um design interessante. Mas o switch é uma porcaria. E esse switch ele travou acusando que o tanque estava vazio, mesmo que o tanque estivesse cheio. Então o switch estava mecanicamente quebrado, indicando que o tanque estava vazio, e isso desliga a bomba de combustível e a bomba não transfere. Enfim, a Diamond uns dias depois mandou um switch novo, resolveu. Esse problema reocorreu 1 ano depois no tanque ao contrário. Pra vocês verem como o switch é porcaria, né? Uma peça mal feita. Então 1 ano depois, mais ou menos, a gente teve o mesmo problema no tanque da esquerda. E aí a mesma coisa, né? A gente não podia usar o auxiliar dos dois lados. Aí de novo, a AIMA mandou um outro switch, agora isso está funcionando. Esse voo aqui eu não vou usar os auxiliares, porque é um voo curto. 1 semana depois, ou 2 semanas depois de ter o avião, né, em março, numa das minhas viagens, estava indo para o Texas. Eu até gravei essa viagem, né, postei vídeo aí indo para Austin e tal. Eu comecei a ter uma falha intermitente da indicação de combustível do tanque principal da direita. Bem intermitente. E voltava. 124.52, Delta Delta, good day. E aí, enfim, chegou a um ponto, depois de uns dias, que aí morreu de vez, né? O tanque da direita, eu sabia o quanto ele tinha de combustível pelo... enfim, o fato de eu encher o tanque, né? Eu vejo aqui pelo fuel flow, né? O fluxo de combustível, e aí por tempo eu sei quanto combustível tem, mas isso é uma dedução, né? Não é uma medição. E aí o avião ficou AOG, né? AOG significa Aircraft on Ground, né? Quando o avião está groundado, ou seja, o avião não pode voar legalmente, né? Porque indicação de combustível é uma coisa requerida, né, pela regulação, e então quando a gente não tem indicação de combustível nos tanques principais, isso é um AOG. Então o avião ficou AOG.
Agora o problema é o seguinte, gente, para resolver o sensor de combustível, gente, é essa vareta enorme, e são duas dessas varetas dentro do tanque, porque o tanque cobre a asa toda, né? E são duas dessas varetas dentro dos tanques. Delta, for traffic, turn left heading 090. 090, E o único jeito de acessar essas varetas é removendo a asa inteira do avião. O que é uma tristeza, gente. Então, 2 semanas antes ou 3 semanas antes da gente receber o avião novo, isso aconteceu. A asa inteira teve que ser removida para trocar o sensor de combustível. E aí foi um estresse, enfim, gente. Mandaram o sensor errado. Aí mandaram o sensor com o conector errado. Aí o sensor que eles mandaram não conectava no avião porque o conector era diferente. Foi umas 3 semanas de confusão até de fato conseguir chegar ao sensor certo. O controle fez uma curva aqui por causa de tráfego, tem uma linha aérea descendo. E aí, enfim, mandaram o sensor certo, corrigiu o problema. Mas durante a remoção da asa e tal, a gente descobriu o que causou o problema. Vocês podem ver esse acúmulo de líquido aí, gente. Esse acúmulo de líquido é líquido TKS, né? TKS que é o líquido de anti-icing do avião. Isso não deveria estar acumulando aí, gente. Esse líquido TKS, ele é uma base de álcool, ele é extremamente corrosivo. O que aconteceu, gente, é que nesse buraco aí, essa asa ela tem 2 longarinas, né? Esse é o buraco de uma delas, de trás, né? da asa direita. E estava acumulando TKS aí. E a razão de estar acumulando é que dentro desse buraco é para ter 2 furos, que são os drenos. Então é normal o TKS vazar, é normal. Mas aí o avião ele tem drenos, né, ao longo dos lugares que é para isso ir embora, né? Isso para a atmosfera. Esse dreno, gente, ele foi furado pela metade. E a máquina que fez o furo, ela furou a metade do furo e o furo nunca terminou. E aí, claro, aí começou a acumular. Como esse negócio é corrosivo, ele começou a entrar em contato com o sensor de combustível, né, do medidor de combustível, e corroeu todo por dentro, né? Vocês podem ver aí nessa foto, isso a gente abriu, isso é a placa de circuito do sensor, a placa de circuito estava lavada de TKS e já enferrujando. Aí no sensor novo a gente selou ele completamente com um monte de selante que é para que isso não aconteça de novo. E a Diamond levou a gente 1 ano para publicar um Service Bulletin com um perfil de como terminar os furos desse buraco. Isso ainda não foi feito nesse avião. Eu já recebi a ordem de serviço 1 ano e meio depois, mas a gente ainda tem que agendar esse serviço com a oficina para terminar, de fato, resolver esse problema. O problema do nível de combustível nunca mais ocorreu e na asa esquerda também nunca mais ocorreu. Agora eu tenho a indicação aqui normal dos 4 tanques de combustível. Mais uma cagada de fabricação. Outro problema que a gente teve em seguida, eu estava fazendo um approach RNAV e aí do nada o avião se perdeu, né? Não tem mais GPS. E isso começou a acontecer quase em cada voo, assim, o GPS ia embora e voltava. Em cruzeiro, gente, isso não é problema, né? A gente pode navegar olhando para a rua, a gente pode usar VOR e tal. Mas se a gente está fazendo uma aproximação RNAV, que a gente depende de GPS, o GPS some, isso é um perigo, gente. A gente está a receita de um CFIT, né? Da gente bater com o terreno. A gente tem que arremeter, né? E isso aconteceu algumas vezes. O avião fica totalmente sem GPS, ele se perde. E aí a gente só pode navegar usando VOR ou ILS. Aí o defeito era uma antena. A antena do GPS 1 ela estava com defeito. E tem alguns tipos de defeito em antenas de GPS que quando acontece, gente, ele derruba todos os outros GPS ao mesmo tempo. Esse avião ele tem 2 GPS e tem 2 antenas, eles são totalmente independentes. Mas quando uma antena falha, ela começa a gerar interferência para as outras antenas, mesmo que a gente tenha um outro GPS do lado, o segundo GPS vai cair também. Que é o que estava acontecendo aqui, eu estava perdendo os 2 GPS ao mesmo tempo, o que é um absurdo, minha gente. Então a redundância do GPS ela só é útil para quando o receptor do GPS falha. Se uma antena falha ao ponto de vista de gerar interferência no resto das antenas, vocês vão perder todos os GPS que vocês têm a bordo.
Numa linha aérea isso não acontece, porque como a fuselagem é enorme, eles colocam as antenas muito longe uma da outra. E aí esse tipo de interferência não acontece. Num avião pequeno não tem o que fazer, né, gente? É uma antena aqui e a outra ali, é bem pertinho uma da outra. Outro problema que eu tive em seguida foi 9 meses sem ar-condicionado. E foi uma briga, gente, para achar o problema do ar-condicionado. Esse ar-condicionado ele é elétrico, então ele não é que nem ar-condicionado de carro. Né? Ar-condicionado de carro, ou do Sirius, por exemplo, ele é ele é ou gear driven ou belt driven, né? Ou seja, o compressor é acoplado no motor e gira junto com o motor. Esse ar-condicionado aqui ele é elétrico, tipo um 787, por exemplo. Então ele tem um alternador à parte, então esse avião ele tem 3 alternadores, 2 alternadores para rodar o bus do avião todo, e o motor da esquerda tem um segundo alternador nele, que é o que alimenta o ar-condicionado. Então o ar-condicionado ele é elétrico. E aí eles acharam que era o alternador, trocaram o alternador, trocaram o regulador de voltagem, trocaram um monte de coisa, só não trocaram o ar-condicionado. E depois de 9 meses, né, o mecânico aqui da oficina local, o guri muito bom, ele baixou a cabeça e disse, vou descobrir qual é o enigma. Aí ele achou, gente, um resistorzinho desse aí, que custa centavos, estava quebrado. E o ar-condicionado, ele funcionava no solo. E aí o avião decolava, o avião parava de funcionar. Porque vocês olham o resistor, né? Ele tem 2 perninhas, né? Uma das perninhas estava quebrada. E aí quando estava no solo, a perninha encostava e o ar-condicionado funcionava. Aí quando começava a taxiar e voar, né? Começava a própria vibração do avião. Essa perninha começava a bater, e aí o ar-condicionado desarmava, né? 9 meses depois, isso foi resolvido. Outro problema que a gente teve, a ventoinha das aviônicas, né, o GIA fan, queimou. Isso é um problema, porque a aviônica começa a aquecer, ela começa a enlouquecer. 2035, good day, Frontier. E um problema que a gente teve em voo foi esse aí, gente. A gente perdeu o horizonte artificial em voo. Isso é perigoso, gente. Quando a gente está voando IFR, o instrumento mais importante de todos é o horizonte artificial. Porque sem ele a gente pode perder o controle do avião. Claro, o avião ele tem esse pequenininho que é um stand-by, então teoricamente a gente consegue voar o avião em stand-by. Só que quando a gente perde o altitude principal, o indicador de altitude, né, o horizonte artificial principal do avião, a gente perde o piloto automático também. Supostamente não é para ser um problema, né? A gente tem que voar na mão. Mas voar o avião na mão, dentro de nuvem, sem piloto automático e usando esse stand-by, o horizonte artificial stand-by, é fácil, não é difícil, mas fazer isso, fazer procedimento, mudar de altitude e tal, só usando o stand-by é um troço indigesto. Assim, a gente treina, espero que se um dia eu precisar, de fato, eu faça de forma competente, mas eu vou admitir que não é fácil, gente. Não dá para comparar, né? Vocês veem a diferença, né, de um para o outro, né? Um tem uma área enorme ali de 10, 12 polegadas e o outro tem 1, 2 polegadas. Não é a mesma coisa. Enfim, trocou o ventilador ali, o fan da GIA, aí resolveu. Esse problema nunca mais aconteceu. Eu já falei em outros vídeos que esse avião ele não tem dual AHRS. O AHRS é o sensor do horizonte artificial digital, né? O Sirius tinha 2, redundante, esse avião só tem 1, que é uma cagada sem fim da Diamond. Mas enfim, isso é um problema de design do avião, não é um problema de qualidade. 2035, Eu falei em outros vídeos que a gente recebeu esse avião sem radar, porque o radar que a gente comprou, o GWX-75, que é o último radar da Garmin, ele não estava certificado para o avião ainda. Mas aí tudo bem, era um problema de certificação. E aí eles entregaram o avião com toda a fiação pronta, ou o que eles disseram pronta, né? E o radar ele veio alguns meses depois, aí foi instalado. E aí na hora de instalar o radar, gente, o fio que eles deixaram tudo pronto, o fio era curto, o fio não chegava na antena do radar, né? Esse é o radar ainda. Esse cabo que vocês veem aí é o cabo já resolvido, né? Mas o cabo que veio com o avião, o cabo era muito curto. E aí tivemos que fazer uma gambiarra, que foi aprovada por eles, pela engenharia, para estender o cabo, para o cabo chegar de fato até o radar. Porque, tipo, uma cagada de qualidade assim, sem explicação. E aí, enfim, instalou o radar é perfeito. Eu amo esse radar, né? Eu estou esperando uma atualização de software para a gente habilitar o GWX-8000,
que é o que tem o scan volumétrico com pitch automático, com tilt automático, mas isso ainda não veio, não está certificado. Mas esse 75 é fenomenal, gente. Esse radar é muito, muito impressionante. Enfim, já tem um vídeo aí sobre radar, né, se vocês querem ver mais sobre isso. Outro problema sério que a gente teve, né, que foi um AD. Um AD é um Airworthiness Directive, né, uma diretiva de aeronavegabilidade, que ela é obrigatória. Se qualquer país emitir um AD, você tem que fazer. E saiu um AD para quase todos os motores Austro, que os 4 parafusos embaixo do motor eles foram fabricados fora da especificação. E teve várias falhas catastróficas, onde isso foi provavelmente a causa. Eles não admitem, né, mas é praticamente óbvio, né, que essa foi a causa. E aí, enfim, fizemos, né, o AD, o avião ficou parado várias semanas, né, porque teve que desmontar a parte de baixo do motor, né, tem umas fotos aí mostrando como é feito. Tem que remover o cárter, remover todo o óleo, remover o cárter do motor e tal, e trocar esses parafusos que foram fabricados fora da especificação. Então, esses parafusos eles estavam quebrando em voo, causando uma falha catastrófica no motor. Felizmente, isso não aconteceu com a gente aqui. Né, esses motores eles têm sido super confiáveis, até a gente está com 311 horas em cada motor, e até agora eles estão bem confiáveis. Mas foi mais uma coisa irritante. Algumas semanas atrás a gente teve um problema no motor da esquerda, que ele estava dando overboost no turbo, em potência de decolagem. Ou seja, esse é um problema de motor turbo, né, gente? O motor turbo ele tem a capacidade de produzir muito mais potência do que ele é certificado. Então todo mundo que opera motor turbo tem que ter cuidado com isso, né, para não dar overboost no motor. Então no Sirius, por exemplo, ele é certificado para 36,5 polegadas de manifold. No inverno, em dias muito frio, o motor ele pode botar bem mais até. E aí você tem que puxar a potência para trás para limitar, né? Num turboprop, no motor a jato sem FADEC, é a mesma coisa, né? A gente não pode avançar as manetes para frente. A gente tem que regular ali a potência máxima de decolagem. Num motor com FADEC, como num jato moderno, como nesse avião aqui, o FADEC cuida disso. Ou pelo menos deveria, né? Então o que acontece nesse motor quando ele dá overboost? O FADEC ele tenta resolver. 272 Delta, number 272 Delta November approach on guard. If you hear this transmission, contact Oakland Center on 128.7, 28.7. Oakland Center, good morning. Twin Diamond 272 Delta 9,500. 272 Delta, Oakland Center, Roger. The pass roll is altimeter 297. 97, o controle se esqueceu. Olha o que aconteceu aqui, que interessante, gente. Toda vez que a gente está voando em cruzeiro, a gente tem que monitorar a GARD, né, que é a frequência de emergência, 121.5. Eu sempre monitoro, religiosamente. O controle esqueceu de me transferir lá atrás. Eu estava até achando estranho, né, que eu estou longe de Hollister já e eles não me transferem. Mas tudo bem, eu estou visual, então não tem problema. E agora eles me chamaram na frequência de emergência, né, dizendo, se você está escutando aqui, contate, né, o centro nessa frequência. E essa é a principal razão da gente escutar a frequência de emergência, gente. Uma é, obviamente, escutar a emergência, se alguém tiver uma emergência. E a segunda é se a gente se perder em frequência, que a gente chama, né, perdido em frequency land, o controle consegue nos chamar numa frequência que a gente está escutando. Na linha aérea, aliás, todo mundo é obrigado a escutar. Muita gente na aviação geral não escuta, mas na linha aérea isso é religioso, né? Eles têm 3 rádios, então o rádio 3 está sempre na frequência de emergência. E aí, enfim, é bom estar escutando aqui, o controle me chamou, eu na hora respondi, problema resolvido. Enfim, voltando ao assunto. No motor FADEC, quando o motor dá overboost, o FADEC ele tenta controlar o wastegate, né, que é a porta que joga a wastegate. É difícil explicar o que é o wastegate. O turbo, né, não tem como a gente controlar a velocidade do turbo, né? O turbo, a turbina ela é girada pelo gás de escapamento e ela vai girar na velocidade que ela está girando. Não tem como controlar a velocidade dela. O que a gente pode controlar no lado do compressor é o quanto de ar comprimido está indo para o motor e o quanto de ar comprimido está indo para fora, né, para a rua. Essa porta se chama wastegate. Então, no nível do mar, como a pressão atmosférica ela é muito forte, né, muito grande, a gente não pode jogar todo o ar do compressor dentro do motor, porque isso iria explodir o motor.
né? Então, no nível do mar, né, em baixas altitudes, a wastegate ela está bem aberta e boa parte do ar do compressor ela está sendo jogada fora. E um pouco está indo para o motor. Então, o que aconteceu, né? O controlador da wastegate falhou, mecanicamente falhou, e o FADEC não estava conseguindo abrir ele. E aí, quando dava potência máxima, o motor dava overboost. E o FADEC tentava abrir a wastegate, né, para jogar esse ar excessivo para a rua e não estava conseguindo. E aí, como o FADEC não consegue resolver isso, ele joga um erro de FADEC no painel, dizendo, ECU failure, né? Ou seja, tem algo errado com o motor. Isso é uma algênia, gente. Aí o avião ficou preso no Tracy, 1 hora e tanto de casa. Aí ficou lá, uns dias, né? Aí uns dias depois o mecânico foi lá. Esse é o controlador da wastegate. Essa peça lá, ela tem que mover livremente, né, para um lado e para o outro. E ela estava trancando, né? A gente movia ela na mão, ela estava trancando. Eu fui com o mecânico lá para fazer a manutenção. E aí a gente trocou, né, a wastegate controller, né, que é o controlador disso. E enfim, resolveu. Essa falha, gente, é uma falha notória nesses motores Austro. Tipo, praticamente todos os operadores já tiveram essa falha. Ao ponto de eu pedir para a oficina para eu comprar 1 ou 2 controladores extra e eu vou deixar aqui no bagageiro do avião. Para se eu tivesse problema na rua, eu não posso trocar porque eu não sou mecânico, mas aí eu contrato qualquer mecânico local aí e troca. Mas que é uma falha, uma cagada enorme aí de design do motor, porque é um problema que vive acontecendo. Enfim, isso foi resolvido. Já voou várias horas aí, fui às costas, voltei, o problema não reocorreu. Mas é provável que em algum momento vai ocorrer de novo, porque a peça não presta, basicamente. A gente teve, o Alberto e eu, indo para Oshkosh, a gente começou a ter alarmes no painel de pressão de combustível. A gente acabou alternando para Aurora, no Illinois, perto de Chicago, que é onde tem um service center da Diamond, e não se achou nada de errado. Então esse eu não posso culpar a Diamond, né, o Austro, né, eu acho que tem que dar o benefício de dúvida para eles. Eu acho que a gente comprou combustível contaminado, ou com um pouquinho de contaminação, na parada anterior no Nebraska, e aí o FADEC notou, né, a gente olhando os dados do FADEC, a gente viu no gráfico, né, de pressão de combustível, o gráfico, né, bem direitinho, né, bem alinhado, e em algum momento lá ele deu uma engasgadinha, assim, que provavelmente foi uma sujeira no combustível, e o FADEC notou isso, né, e aí a gente recebeu esse alarme aí, né, de Fuel Pressure Warning. Mas aí, enfim, né, nunca mais aconteceu depois que a gente pegou uma carga de combustível limpa, então eu imagino que esse problema acontece num avião da Sirius, nunca vai notar, né? Porque não tem sensor, né? Então esse é um dos problemas, né, de ter FADEC, é que o FADEC observa tudo, né, gente? E num motor tipo um Lycoming, um Continental, ou um Rotax da vida, esse tipo de problema pode acontecer e ninguém nota, né? Simplesmente se o motor continua funcionando, ninguém nota. A gente não notou nenhuma variação no motor em voo, o motor estava perfeito. Foi só um alarme indo e vindo. Esse resolveu. E a última, gente, da semana passada, acho que foi até agora o maior absurdo de todos. Foi a última AD da Austro, que todos os motores que foram fabricados em 2023 e 2024, enfim, desde 2023, eles estão com defeito nos pistões e eles acharam vários pistões rachados. Vê se pode uma coisa dessa. E agora a AD exige que todos os motores sejam inspecionados com boroscópio a cada 50 horas. E a inspeção de boroscópio desses motores é muito complicada, porque no motor Continental, no Lycoming, no motor a gasolina, você faz o boroscópio pelo buraco da vela, né, do spark plug. Pelo buraco do spark plug. Mas isso aqui é um motor a diesel, né? Então não tem spark plug. E aí você para fazer a inspeção, você tem que remover o bico injetor. E esses bicos injetores de motor a diesel não é que nem de motor a gasolina, que é um trocinho de nada ali. É um troço super complexo e eletrônico que opera numa pressão altíssima, mais de 3.000 psi.
né, para fazer a vaporização do combustível, ou seja, a maneira como o motor diesel funciona é muito diferente do motor a gasolina nesse aspecto. E esses bico-injetores, eles são caríssimos. Custam mais de $2.000 cada um negócio assim. E eles são apertados num torque extremamente específico, tipo 7 newtons e mais 2 voltas de 90 graus. E ficar removendo e recolocando esses bico-injetores, isso é um risco enorme de uma falha induzida por manutenção, né, e afeta a rosca também. Vocês podem ver nessa foto aí de um amigo meu, ele numa dessas de tirar e botar o bico-injetor, a rosca da cabeça do cilindro se esfarelou, e toda a cabeça do cilindro foi pro lixo, gente, porque isso não pode arrumar. E aí tem que colocar uma cabeça de cilindro nova, que custa tipo $15.000. E meses de esperando, né, por chegar peça nova, e uma mega invasiva, uma obra invasiva no motor. E a cada 50 horas esses motores vão ter que fazer isso. O que é parte do problema, né? A segunda parte do problema é que a ideia da inspeção é que a inspeção está procurando alguma coisa, né, gente? E em algum momento a inspeção vai achar. Ou seja, se você fizer a inspeção do cilindro, do pistão, e achar um pistão rachado, e aí? Né, você vai ter que fazer um overhaul do motor, né, para trocar os pistões. E isso é meses de AOG, né, para conseguir peça e tal. Se a coisa não tiver na garantia, quem vai pagar? A confusão sem fim, assim. A história desse motor aqui ela é uma história muito complicada. Esse aqui é um motor de carro, ele é um motor da Mercedes, ele é originalmente da Mercedes-Benz, e é um motor diesel de Sprinter. Ele é um motor que foi certificado pela Mercedes para 135 cavalos. A Austro comprou esses motores, fez uma adaptação meio cachorra assim para aviação e aumentou a potência para 180 cavalos, só aumentando o boost do turbo. Ou seja, o motor não foi projetado para ter 180 cavalos, foi projetado para ter 135. Mas enfim, o motor funcionou por muitos anos. Só que o problema, gente, é que a Diamond, a Mercedes parou de fabricar esse motor. Esse motor é o OB, alguma coisa. A Mercedes não precisa mais desse motor. Eles evoluíram com a linha de motores dele. E eles não fabricaram mais. E aí a Austro, ela foi obrigada a começar a fabricar o motor ela mesma. Então, até algum ano ali, 2010, 2011, os motores do... Não, até mais. Até 2017 ou 2019, alguma coisa do tipo, os motores de todos os DA42 e DA62, eles eram fabricados pela Mercedes. E a partir de algum momento ali perto de 2020, eles começaram a ser fabricados pela Austro. Esses motores aqui do meu avião, eles foram fabricados pela Austro. Mas parece que o fornecedor dos pistões, na época que esse motor foi fabricado, estava fazendo pistão melhor e esses pistões aqui não estão no AD. Não estão ainda, né? Porque o AD pode mudar. Então eu escapei do AD por alguns meses. Todos os pistões que foram fabricados em 2023 para frente estão sendo afetados. O que é lamentável, gente. Assim, muito, muito lamentável. Imagina, um motor que tem uma vida útil supostamente de 1.800 horas. A cada 50 horas você tem que ficar inspecionando para ver se os pistões não racharam. O que é vergonhoso. Mas enfim, é o que é. Dá uma tristeza assim para quem está no meio da AD. Eu não posso eliminar a possibilidade de que eu não vou estar no AD, porque é possível que eles mudem, né, a faixa dos motores, aí eu entro. Mas é frustrante. E essa foi a última dessa lista de problemas, né, em apenas 1 ano e meio de um avião novo. Sabe-se Deus lá o que vem pela frente. Como eu falei antes, eu adoro o avião quando está tudo funcionando, ele é uma maravilha de voar, extremamente eficiente. Eu estou aqui agora 12.500, 170 nós, gastando 14 galões por hora, o que é super eficiente, né? Queimando Jet A, que é muito mais barato que Avgas. Um avião muito bom pelo que ele se propõe. Ele não é pressurizado, mas ele tem um custo de operação muito mais baixo do que um avião pressurizado teria. Na linha de avião a pistão, eu diria que esse avião é o topo da classe, não tem nada melhor novo. Tipo um Sirius seria uma regressão em termos de capacidade, né? Muito menos carga útil, né? Mais 100, 150 quilos a menos de carga útil.
não tem radar, AVGAS e tal. E daqui para cima, gente, em termos de capacidade, é tudo turboprop. E aí o custo de operação vai pro inferno, assim, né? Aí para uma operação pessoal, hobby e tal, acaba realmente não justificando, assim, é muito, muito mais caro. Então, a nossa decisão por agora é aguentar o tranco, né? O avião, esse aqui não está sendo afetado, por enquanto. Sabe-se Deus lá que vem pela frente. Mas enquanto o avião estiver funcionando bem, a gente vai ficar usando. Se realmente começar a incomodar muito pra frente, aí, enfim, aí provavelmente vai ser vendido. E aí agora comprar alguma outra coisa, né? Voltar para um Cirrus ou, sei lá, alguma outra coisa. O Piper M350 é um avião interessante, é o mesmo preço. Ele é pressurizado, um motor a pistão só de 350 cavalos. É uma proposta interessante. Mas a linha PA46 da Piper, do ponto de vista de conforto, né, não tem porta para os pilotos, né? Você tem que se espremer aqui no meio dos bancos para chegar na cabine. É um troço super indigesto, né? Especialmente para alguém do meu tamanho. 2452 to Delta Delta, good day. E aí um motor a pistão, sei lá, eu prefiro ter dois motores ou ter um paraquedas, né? Ter um só sem... Bem que o M350 ele tem um planeio muito bom, não é que nem o Cirrus que cai como uma pedra, perdeu o motor. Mas enfim, é um avião que, sei lá, interessante, mas tem vários negativos que me incomodam bastante. Enfim, vamos ficando com o bicho aqui, mas é frustrante. Nessa situação hoje, sinceramente, se eu estivesse esperando pela entrega de um avião novo, eu não pegaria. Porque pegar um avião novo que requer inspeção invasiva a cada 50 horas, para mim, é inaceitável, assim, não dá. Eu espero que eles vão resolver, né? Porque é uma crise existencial, né? Então eu imagino que para as próximas entregas, supostamente os motores eles vão ter que vir com os pistões novos, né? Supostamente de algum fornecedor novo, material novo, enfim, seja o que for. Porque nessa situação, receber um avião novo nessa situação é uma coisa que realmente não tem condições e eu não recomendaria ninguém a receber. É uma pena, gente, porque eu gosto do avião, mas eu não confio nele. Eu tenho medo de viajar, porque eu nunca sei onde é que eu vou parar precisando de manutenção. Eu não tenho medo de voar o avião. Ele é um avião extremamente seguro, é muito fácil de voar num motor só, uma vez que a gente tem um pouco de altura. E esses defeitos, né, que estão acontecendo com os motores, a maioria deles não tem sido catastróficos. Tem sido tipo perda de óleo, coisas do tipo, o avião o motor dando sinais de que vai dar problema, mas nada muito catastrófico do ponto de vista de uma emergência. Então eu não tenho medo de voar o avião em lugar nenhum, assim. Mas eu tenho medo de viajar do ponto de vista de parar hoje em algum lugar. Eu fui a Escócia agora e voltei, né, com meu filho e com o Alberto. Toda a viagem foi estressante. Depois a gente teve aquele problema da pressão de combustível e tal. Cada pouso a gente está preocupado, será que a gente vai conseguir decolar de novo, né? De algo poder acontecer e a gente ficar na mão, porque ninguém mexe nesses motores. Você chega num aeroporto qualquer, um motor desse aqui, que é mais um motor de carro, não um motor de avião, ninguém mexe, nenhum mecânico quer mexer, né, e ter a responsabilidade jurídica de mexer em algo que eles não conhecem. Quando a gente teve o problema de pressão de combustível, a gente teve que alternar para um estado diferente de que a gente estava indo. A gente estava indo para Dayton, Ohio, e a gente teve que alternar 1 hora longe, né, para Aurora, Illinois, porque lá tinha um centro de serviço da Diamond. Se eu tivesse pousado em Dayton, Ohio, e aí tivesse achado algum problema no sistema de combustível, eu estaria preso lá, porque dificilmente eu acharia alguém para mexer no avião. E isso me dá pausa muito grande, assim, de ir para lugares onde eu possa ficar empenhado, sem serviço. O que
Charlie Tango, stand by on that. Afeta muito a utilidade do avião, né? Da gente ter medo de usar o avião. Agora em 2025 eu muito queria o Brasil nele. Comentei em outros vídeos até. Mas sinceramente, gente, não tem como. Eu tenho medo de... como eu falei, não medo de me acidentar em algum lugar, mas medo de chegar numa ilha no Caribe, ou em Suriname, ou Guiana, ou algum canto no Brasil, aí ficar preso por um problema de manutenção. E aí, meu Deus, fora do país, um estresse. Então, provavelmente eu não vou ir, porque eu não confio no avião para fazer uma viagem dessa. Aí, enfim, gente, é o que é. Como a gente brinca aqui, esses são problemas de primeiro mundo. Família está saudável, não falta comida na mesa. Então, enquanto a gente está saudável e não está em uma situação de emergência, a gente está bem. O resto tudo é problema de primeiro mundo. Então vamos indo, gente. Obrigado por acompanhar. E aí eu vou contando mais aí como é que está sendo a saga do avião. Eu não... Esse meu canal aqui, esses vídeos que eu posto é tudo hobby, eu mesmo patrocino tudo, não tenho patrocínio de ninguém. Então o que eu falo aqui é a minha opinião, gente. Ninguém está me pagando para eu falar ou deixar de falar alguma coisa. Supostamente a minha opinião pode incomodar alguém, principalmente para quem está vendendo esses aviões. Mas sinto muito, gente. Eu acho que as pessoas têm direito de saber a realidade do que está acontecendo no campo, dos próprios operadores, e aí tomar sua própria decisão. Eu não vou dizer para ninguém compra, não compra, ou isso ou aquilo. Eu acho que cada um de nós tem que ser inteligente o suficiente de olhar os fatos e decidir por si só. E o que eu trago aqui são os fatos. Cada um de vocês tem a opinião de vocês. Fique toda a liberdade de discordar ou concordar, deixa nos comentários aí a opinião de cada um. Essa é a minha opinião, como proprietário, e 1 ano e meio operando. Belo avião, é uma maravilha de voar, muito melhor que os Sirius de operar, muito mais gostoso, inspira mais confiança, a estatística de segurança dele é fantástica. O único acidente fatal na história do avião até hoje que o avião pode ter contribuído foi no Brasil, naquele acidente em Goiânia, onde o copiloto, a mulher do copiloto morreu, e o outro único acidente que teve foi em Dubai, mas aí foi esteira de turbulência, eles entraram atrás de um A350 e eles perderam o controle na esteira de turbulência. Eu não atribuo esse acidente ao avião, qualquer outro avião pequeno teria se matado naquela situação. Você jamais pode entrar na esteira de turbulência de um A350, um avião tão grande. Mas fora isso, o único fatal foi em Goiânia, e em toda a história do avião nunca mais teve nenhum acidente fatal. E o que fala sobre a segurança do avião. Mas operar o avião tem sido bastante difícil. Isso aí, o vídeo está longo, vamos terminar aqui. Deixe os comentários aí, se vocês tiverem alguma dúvida, e no próximo vídeo eu vou falando como é que essa saga está indo. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.